Ao Senhor toda a glória. Se a gente tirar para contar a história aqui, há uma unidade entre André e Anthony, porque esse mesmo discurso eu já ouvi várias vezes nesses últimos tempos. E, aliás, outra coisa ligada aí, outro dia eu ouvi do primeiro pregando sobre Maria e Marta, Marta e Maria, de que quando morreu o irmão Lázaro, chegaram para Jesus e jogaram sobre ele toda a responsabilidade da morte do irmão, porque disseram assim: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Domingo passado, nesse mesmo lugar aqui, o mestre de obras aqui disse: tudo que ele acabou de falar, tudo que eu aprendi foi com ele. O que eu sei é por causa dele. Eu não sei como é que está a minha conta lá no céu para pagar. Porque só o Senhor é Deus. Preciso, nesta hora, revelar o meu coração para todos vocês. Quem vai falar é Jeová, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Nesses últimos quase 40 dias, que foi quando eu recebi o convite, aliás, na mesma hora, eu já sabia qual era o tema. E aí eu fiquei estudando, rebuscando, porque eu estava, usei uma palavra hoje para falar com alguém, eu estava acéfalo, estava sem exercício nessa área. E então eu fui recobrar passagens, textos, e pedi, e o Espírito Santo me atendeu. Ele foi me dando respostas, e foi falando comigo, e foi me mostrando. Nas minhas noites, desde aquela data, não cessei de receber instruções da parte de Deus. As minhas orações foram poucas para agradecer e para me submeter ao Senhor. Mas uma coisa eu sei: Deus veio nessa reunião. E Ele vai falar com você. Quero que você já prepare o seu coração para ouvir o que o Senhor vai falar nessa noite. Ao Senhor toda a glória, toda a majestade, todo o poder, força, louvor. Eu ia falar que eu não tinha trazido o papel para outro pregar, mas ele ficou na Bíblia. O André falou que eu tenho 2h30 para pregar, mas acho que eu não vou usar tudo isso, não. Umas 2h15 eu acho que está bom. Ai, Jesus, já foi o tempo que eu tinha fôlego para tanto, né?
acharam ruim porque eu vim de gravata, paletó, mas esse é o meu uniforme para estar aqui, né? Eu sei que hoje em dia já a geração desse tempo não usa mais. Eu fico meio deslocado se eu... Mas vamos em frente. Queria orar no começo com você. Você não precisa ficar de pé. Eu quero que você fique sentado todo o tempo. Não tem necessidade de ficar de pé. Mas eu quero que você realmente se coloque na presença do Senhor para Ele te tocar nessa noite. Pai Celeste, primeiramente a minha gratidão profunda por ter me dado esta oportunidade de voltar a este púlpito que Tu me usastes para inaugurá-lo, digamos assim, para que nós iniciássemos a Tua obra, porque nada, nunca, em tempo algum, essa obra foi proclamada como sendo minha ou de qualquer outro. Sempre proclamamos, sempre declaramos que esta obra era tua em todos os seus moveres. Muito obrigado por esta hora. Muito obrigado por este ajuntamento. Muitas pessoas dos semblantes reconhecidos de tempos que eu até não contemplava, estão aqui, me dão muita alegria, mas eu sei que muito mais alegria estão dando ao Teu senhorio. Muito obrigado, Pai. Vem agora. Agora é a Tua hora, em nome de Jesus. Amém. Começando do princípio, o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3, nós temos o princípio da história, o princípio de todas as coisas, a raiz de todo o conhecimento bíblico. E eu desejaria que você começasse a meditar comigo nisso. O que está escrito em Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Explicando tecnicamente, se é que pode, não pode, mas vamos usar. Tecnicamente, o Criador engendrou o plano ou os planos de toda a criação. E Ele então, para que se consumasse a sua vontade, teve que falar. E tendo dito e tendo falado, haveria de se ter a execução. Então, o Criador, Deus Pai, falou. Quem é o verbo? Quem é que é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Então o Pai pensou, criou, falou, e o executor que estava pairando sobre as águas, no versículo 2 aí, você confere, ele realizou, ele operou a obra de Deus. E disse Deus, haja luz e houve luz. Assim é toda a operação de Deus, até agora e na eternidade. Amém? Entenda isto. Lá, na eternidade, não há cronologia. E ainda mais eu arrisco a dizer que também não há cronografia.
não há medida do tempo, e não há o que se escrever para lá. Porque todas as coisas na eternidade, somente aqui, no planeta Terra, é onde existe tempo. Fora daqui, não há tempo na Lua, não há tempo em Júpiter, não há tempo tampouco no céu. Tempo é somente aqui. Aqui é que nós contamos. Eu, por exemplo, fiz 75 primaveras. E é primavera mesmo, porque nossa estação é primavera. Eu digo nossa porque é uma família inteira aí. Então, é necessário preparar o nosso entendimento para compreender o que vem por aí. E diz assim a palavra, Salmo 95, versículos 6 a 8. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então, meu irmão, minha irmã, visitante, amigos, olha, se não há um entendimento cronológico, se prepare, porque inclusive foi cantado aqui, Deus, embora você não veja, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo a obra, Ele continua cuidando de você. E ainda que você não veja, mas Ele continua. E também, Ele fala, e Ele quer te alcançar. E um dos preparativos, e um dos momentos, e um dia, e uma noite preparada, e um lugar preparado, é hoje, aqui. E não importa o grau do seu conhecimento, não importa o grau da sua envolvência, da sua participação no reino de Deus, ou fora dele também. Quero que hoje o Senhor tenha a absoluta primazia de falar aos nossos corações. Então, quero fazer uma leitura hoje longa, porque, na verdade, eu poderia até decorar o texto e vir aqui e repeti-la, mas eu quero que você abra a palavra, abra a Bíblia, no livro de Apocalipse, para nós começarmos a entender o que Deus tem para nós nessa mesa, nesta sala de banquete aqui da IEM. O livro de Apocalipse, o livro da revelação, tem muitas cenas, digamos assim, extraordinárias. Primeiro tem promessa, e já no capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então eu estou recebendo bênção por estar lendo e falando a palavra para você. Mas você também está recebendo o toque de Deus aí, o toque do Espírito Santo, por estar atento e estar ouvindo a palavra do Senhor. Então abra agora no capítulo 4 e vamos ao plano central, a leitura central, o cerne da palavra, imagino eu agora, diante de Deus. Capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que, como de trombeta ouvira falar comigo, disse, o que disse? Sobe aqui, um convite para que subamos à presença do Senhor
pode-se ter aqui agora. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado. Seja arrebatado agora, em nome de Jesus, para compreender as coisas. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo, juntos, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Cinco. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Vamos falar bem forte isso, porque foi um barulho grande lá no céu. Porque o anjo forte já é para dar expectativa de grandeza e de alto volume. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Sabe qual foi a resposta? Está no versículo seguinte. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar
os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Repita comigo esse versículo. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Esta simples leitura de 2 capítulos do livro de Apocalipse é suficiente para fecharmos a Bíblia aqui, fazermos uma oração de encerramento e voltarmos para casa. Porque existe um conteúdo muito grande, muito profundo, de verdades de Deus, que precisam ser, por nós, não somente recebidas, mas meditadas, para que a nossa fé cresça. Porque a nossa fé, para realizarmos a obra de Deus, ela vem por exatamente ouvirmos a palavra. A emissão da palavra, o som da palavra de Deus, a voz de Deus, tem o poder de nos classificar para que possamos receber a fé que vem pela palavra, e então operarmos a vontade de Deus, não somente para nós, para os nossos, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. E ainda tem a palavra que nos ordena a sairmos e irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, em todo lugar. Também queria, e eu pulei aqui,
trazer duas leituras rápidas. Uma em Salmo 90, versículo 2, que diz assim, falando de Deus, que Ele é de eternidade a eternidade, porque somente Tu és Deus. A presença de Deus, a ação de Deus, não se pode conjugar no passado, no futuro. Ela só pode ser conjugada no presente. Porque Deus foi quem criou a eternidade. E como Ele não está limitado ao presente momento, Ele tem o poder para, por exemplo, só para explicação, voltar e estar lá no Éden, sentado num banquinho, conversando na tardinha com Adão. É mais ou menos isso que acontecia todos os dias. Mas também pode, como nós lemos agora no Apocalipse, estar lá na consumação dos séculos, em meio à multidão, a todos aqueles que vão estar louvando o Cordeiro vitorioso, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. No Eclesiastes 3, versículo 15, um versículo que eu uso muito para poder explicar esta verdade de Deus e nos circunstanciar no entendimento. O que é, já foi. O que há de ser, também já passou, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Estou respaldando aí o que eu acabei de falar. Então, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem domínio sobre as coisas. Totalmente. Do passado, do presente e do futuro para as nossas vidas, mas de toda a criação, de todo o espaço sideral. Em todo o tempo. Dos céus, da terra, do mar. E quando Ele escreve a sua palavra através dos homens inspirados, Ele usa figuras como nós vimos lá no Apocalipse, na leitura longa que fizemos, que existe diante do trono um ser vivente cheio de olhos. E que está lá louvando e adorando a Deus em meio aos querubins, aos serafins, aos anjos e aos 24 anciãos, para adorá-lo, porque toda a terra adora ao Senhor, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. Seguindo, agora, o tema central da leitura longa que fizemos é de que o Cordeiro de Deus, Jesus, ouvindo a voz de que não havia ninguém digno para abrir um livro, Ele tinha deixado o currículo lá no céu. E de repente, os anjos não tinham se apercebido, disseram: não há ninguém, nem no céu e nem na terra, não há ninguém capaz de abrir este livro selado. Até que um escriturário do céu achou a folha do currículo de Jesus e falou para um ancião que declarou: ei, tem um aqui
que é digno. Encontrei quem é digno, o leão da tribo de Judá, que venceu. É só esse o momento em que a Bíblia apresenta a palavra, o nome de leão de Judá. É só aí. Então lá no céu foi reconhecida a personalidade de Jesus, que como leão surgiu para vencer, porque ele é um vencedor. E nós que temos uma carreira já de fé, sabemos que Jesus Cristo é realmente vencedor. E o último inimigo a ser vencido era a morte, e ele triunfou, ressuscitando dos mortos. E por isso a nossa fé não é vã. A Bíblia fala que se ele não tivesse ressuscitado, mas ele ressuscitou. Por isso que a nossa fé é uma fé viva. Muito bem, mas que livro é este? Amados, desde quando o Senhor tinha me dado essa palavra, eu comecei a rebuscar, fiquei noites, fiquei dias em que o pessoal lá de casa foi passear, e eu fiquei debruçado, e com uma sede, uma fome, comendo tudo e bebendo tudo da palavra de Deus, para poder sorver ao máximo esse entendimento. Que livro era esse que Jesus, como leão da tribo de Judá, como Cordeiro de Deus, tomou? Eu fiz aqui na leitura, pedi para vocês repetirem, porque no capítulo 4 de Lucas, Jesus foi à sinagoga num sábado, como era costume, na sua terra de Nazaré. E aí, o líder lhe deu um livro, e ele tomou um livro para ler, livro da lei. E qual era o livro? Isaías. E ele abriu aonde? Isaías 61, versículo 1, que diz o quê? Vamos ler. Eu queria que você lesse, para que isso fique marcado. O Espírito do Senhor Jeová, Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele só leu até aí. E aí depois ele completa dizendo: esta palavra se cumpriu hoje nos vossos ouvidos. E aí ele entregou o livro de volta para o superintendente. Olha só, Isaías, na inspiração do Espírito Santo de Deus, um homem que tinha tido a visão do trono, em que estavam lá os serafins, louvando e dizendo: santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E depois ouviu uma voz do céu que falava: quem há de ir por nós? E ele ficou tão tocado, tão constrangido, que ele falou: eis-me aqui, e se ofereceu. E então uma brasa viva foi trazida e tocou os seus lábios, e este homem, profeta, se tornou o profeta messiânico, o profeta que mais falou e mais teve inspirações a respeito de Jesus. Inclusive esta, do capítulo 61. E aqui, se fôssemos enumerar, teriam
7 ações dele ali para a libertação. Agora lá, no Apocalipse, lembre-se, não tem cronologia na eternidade. Lá no Apocalipse, tendo ele vencido a morte, por isso que como cordeiro ele estava lá. Porque João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando estava aqui na terra. Mas agora lá na visão, para João, ele se apresenta como um cordeiro glorificado, que tinha sido morto, nós lemos isso, mas já tinha ressuscitado, tinha vencido. E agora, ele estava diante do livro, e ele tinha a autoridade reconhecida no céu, para desatar os 7 selos desse livro. Que livro era esse? Eu digo para você, era o livro da vida do Cordeiro. Era o livro de registro dos santos. O livro daqueles que confessam a Jesus por Salvador e que vão ter o gozo eterno do Senhor lá na glória. Se ele não tivesse a categoria, o doutorado, o mestrado, para abrir aqueles selos, nós estaríamos perdidos, porque não teríamos referência, não teria registro. Nós seríamos um povo sem registro. Hoje, está completando 8 anos que Ana Maria, uma santa do Senhor, que Ele permitiu se tornasse a minha esposa e a mãe dos meus filhos, e formássemos uma família de peso. Eu estava olhando ali, se nós ficarmos juntos no elevador, capaz de ele não subir. Vocês estão rindo, mas isso aí é testemunho que foi pregado hoje. Porque foi dito hoje que a alma generosa engordará. É que foi falada outra palavra de tradução. Então dá uma olhadinha se essa família não é generosa. Graças a Deus. Próspera. Generosa. Então, com 65 anos, 9 meses e 20 dias nesta terra, há 8 anos atrás, a rainha do nosso lar, a mãe habilidosa, a mãe sábia, mulher virtuosa, esposa magnífica, cujo testemunho era reconhecido em todo lugar. Inclusive tinha uma unção, a unção do amor, porque aonde ela chegava, ela irradiava isso e todo mundo sentia, e todo mundo manifestava. Às vezes eu ia pregar numa outra igreja fora, de repente eu estava lá cuidando disso, falando com um, falando com outro, de repente tinha uma rodinha em torno da Ana Maria e eu estava desprezado num canto lá. Aí quase que eu levanto a mão e falo, ei, quem vai pregar sou eu. Mas era a unção que ela se servia de Deus para realizar nessa terra. Apareceu aqui a foto? Tinha uma foto aí, apareceu?
Ah, eu queria dizer para você, com respeito a decisões, não basta conhecer a palavra de Deus é uma chave, e muitos de nós temos a chave no nosso coração. Quem tem a chave da palavra no coração? Amém? Todos têm. Mas sabe o que foi que o Espírito Santo me mostrou nesses dias que eu estava me deleitando na palavra? É que muitos têm a palavra como chave mesmo, mas eles não viram a chave, eles não abrem as portas. Jesus disse assim, em Apocalipse 1, capítulo, versículo 16, que ele fala assim: eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Isto é, a autoridade do Senhor Jesus, que Ele deu na pessoa de Pedro, quando Ele estava chamando Pedro para o ministério, em que Pedro confessou, quando ele foi perguntado, e tu, quem dizes que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então disse, não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas meu Pai. Ele deu a promessa de entregar-lhe as chaves do reino. E como ele foi o primeiro pastor da igreja, porque depois de Pentecostes, ele se levantou, pregou, e aí foram acontecendo as conversões. Ele, Jesus Cristo, deu a mim e a você a chave para trancarmos todos os demônios fora da nossa vida. Como também temos a chave para abrirmos todas as portas dos benefícios de Deus, para nos enriquecermos, não somente de valores terrenos, como prata e ouro, como foi pregado, mas todos os benefícios, todas as benesses, todos os dons, todas as atribuições, todas as bem-aventuranças, todos os ministérios. Um dia, Deus me chamou para o ministério. Eu era, somente você aí, era tanquinho, entendeu? Naquela época. Jogava futebol 5 vezes por semana. Atleta. O Arthur puxou alguma coisinha assim dessa, né? Alguns riscos, alguns rabiscos. E então, trabalhando num banco, tinha um bom salário. Talvez nos dias de hoje ganhasse acima de 20 mil. E podia atender os meus 4 filhos naquilo que eles precisavam, com roupas, na época, das melhores, se não a melhor, sapatos, enfim. Mas aí, eu fui ungido pastor. E um dia, eu estava sentado na minha mesa da gerência, e incomodado, porque eu não podia dar atenção à igreja que estava começando. Esta igreja que estava começando. E aí recebo uma ligação. Caio Anderson Taborda, quem conheceu? Ele faleceu há pouco tempo. Pastor Caldas, corre aqui que a minha mãe morreu.
para você ressuscitar. Aí eu falei, meu irmão, não posso, eu estava cuidando da compensação, quem trabalhou em banco sabe disso. Eu não podia deixar o meu serviço lá. E aí, eu liguei para quem? Para Ana Maria. Falei, Ana Maria, primeiro eu fui preparando o terreno, mas aí cheguei e falei, você precisa ir lá na casa do Anderson, do Caio. Ela falou, por quê? E ela já sabia, porque conhecia pelo respirar. Eu falei, porque a mãe dele morreu e precisa ir lá orar para ressuscitar. Ela falou assim, eu não vou não. Não vou não. Eu falei, mas você precisa ir. Nós estamos começando. Enfim, convencia em poucos minutos, porque ela é serva do Senhor e estava disposta a passar pela prova. Aí, também convoquei Celso Carvalho, que era o presbítero, também com dificuldades. Ele me entusiasmou dizendo o seguinte, semana passada fui visitar no hospital fulano de tal, orei, antes de chegar em casa ele tinha morrido. Falei, rapaz, mas Ana Maria não pode sozinha, você precisa ir ajudar. Aí ele foi. E eles foram lá e oraram, e a mulher, se estava morta, morta estava, morta ficou. E eles oraram por mais de 3 horas, e aí depois foram embora. Isso era por volta do meio-dia, eles chegaram lá tipo 2 horas da tarde, ficaram até às 5, foram embora. Mas quando foi 7h30, 8 horas da noite, a mulher se levantou. Aleluia! Mas aquele foi um dos fatos que ficou no meu coração, e foram passando os dias e apertando ainda mais, porque a obra requeria que eu estivesse na frente. Então, estava sentado depois do almoço lá na minha mesa da gerência, e o Espírito Santo me tocou, e eu peguei uma folha de sulfite, pus sobre a mesa, peguei uma caneta e fiz uma carta pedindo demissão. Estava encerrando ali quase 20 anos, 19 anos e 8 meses. De uma carreira que começou dos primórdios e foi até a gerência. Mas, sobretudo, a certeza, cadê a família? A certeza, quando cheguei em casa, de que esta família, aquele que está no colo ali bronqueando, tomava umas 8 caixas de leite, eu não sei quanto, eu não lembro exatamente. E os outros, o mais velho, a primeira fotografia, mais alto que a mãe, não é? E a caçula aqui no cantinho ainda foi captada. E o André, ainda magrinho. E aí, qual era a expectativa? Sem salário no próximo mês. Mas tem uma palavra na palavra que diz assim, não consultei a carne, nem o sangue. Amados, essa decisão foi como uma confissão de que eu amava o Senhor acima de todas as coisas, e que uma família linda, a minha família, ia passar a ser cuidada pelo Senhor. A igreja, ainda iniciando
era muito pequenina, não tinha uma condição financeira para sustentar um obreiro. Mas eu fui fazer a obra. Sabe por quê? Porque eu aprendi a olhar com os olhos da eternidade. Eu falei, o Senhor proverá. Eu ainda até esses dias, André, estava lembrando que neste lugar, outro dia estávamos conversando a respeito, eu passei aqui cerca de 1 ano, orando, vinha para cá, antes do sol nascer, 4h30, 4:45, eu saía de casa, vinha aqui, me ajoelhava, e o sol que entrava por essa janela, ele batia no meu rosto, quando eu ainda estava ajoelhado, e eu ficava orando até meio-dia. E eu lembro que uma vez eu estava aqui, e eu falava assim, Espírito Santo, mas o que eu estou fazendo? Ele falou, você está gerando. Você está de parto. Você está gerando uma igreja e uma geração que vem aí. Então eu via vocês, pelos olhos da fé, crendo na palavra de Deus, assim como eu criei, de que Deus não permitiria que os meus filhos sofressem. Porém, o Senhor valeu cada um deles, e o testemunho está aí. E aí, então, fui trabalhar na obra do Senhor. A outra foto. Então eu e Ana Maria fomos trabalhar na obra do Senhor. E esta fotografia, olhando para a minha mulher de branco e eu de branco também, era realmente um encanto. E o Senhor cumpriu a sua vontade. O livro da vida está aberto. E as inscrições podem ser feitas ainda hoje. Se alguém não fez, faça. Ana Maria sempre foi intercessora. E ela cuidou de cada um dos seus filhos. Quando ela subiu, quando Deus a chamou, não tinha ficado nada por fazer no meio da família. Ela deixou um legado. E a palavra diz que o justo, quando é recolhido, as suas obras o seguem. E as obras do Senhor continuam. Já está tocando. E eu ainda não tinha acabado. Mas eu falei que era 2h30, vocês não creram? No dia final, no juízo final, apóstolo André leu aqui domingo passado, capítulo 20 de Apocalipse, fala: abriram-se os livros, porque todos compareceremos diante do trono. E abriram-se os livros. Estes livros são os livros que anotam toda a trajetória, desde quando você nasce até quando você morre. E eles têm registrado todos os pecados que você cometeu, todas as afrontas, as desobediências, tudo que você pensou de errado, tudo que você fez de errado. Mas tem um outro sinal na Bíblia, que se você recebeu o sacrifício de Jesus, se você creu no Salvador, no Messias, no Emanuel,
naquele que morreu na cruz, derramando o seu sangue por você, por mim. Então, você recebe uma folha limpa, porque a sua folha, daquele livro, as folhas que registram aquele livro de ações, são cravadas na cruz. E você recebe uma folha limpa. Aliás, o seu nome então vai para o livro da vida do Cordeiro, que o leão da tribo de Judá abriu os 7 selos e estabeleceu esse registro no céu. Eu fiz o meu registro no céu. Você fez o seu? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Ainda iria falar para você que o Senhor, lá, desde a visão de Isaías, o sacrifício dele, e uma das razões dele ser vencedor, é que ele liberta os cativos do pecado. Mas mais ainda, ele liberta aqueles que estão em prisões. Os cativos do pecado foi o cometimento do pecado de cada um que os levou para aquele lugar. Mas os que estão em prisões são aqueles que foram vítimas de Satanás, que outras pessoas vitimaram e prenderam e fizeram com que esta pessoa não avance, não caminhe para a bênção do Senhor. Vou dar só um exemplo e você vai entender. Uma jovem, uma moça, uma criança que foi estuprada. Ela traz essas marcas desde esse tempo e ficam impedidas muitas vezes, porque este aprisionamento lhe impedem de avançar na fé, na graça. Na graça não, porque até salvas serão, mas ficam presas para evoluírem dentro do reino de Deus. Vamos ficar de pé. Ligue o seu coração comigo agora, para buscarmos a bênção do Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esta hora, muito obrigado por este ajuntamento. Diante da vitória do leão da tribo de Judá, do Cordeiro que abriu o livro da vida, e em favor daqueles que estão presos, ou por pecados, ou por aprisionamento de outrem, eu quero diante de Ti, com toda a minha fé, declarar, para quebrar toda a legalidade, que faz com que o diabo impere sobre a pessoa, sobre as famílias, sobre a terra. Então eu digo, eu renuncio agora em favor deles, e para sempre, todo projeto infernal contra os filhos de Deus, que aqui quebrantados estão, ou pelo vídeo, onde quer que se encontrem, mas que recebem esta palavra pregada. Eu fecho a porta da morte e do inferno, e desfaço e anulo todo plano, toda aliança, todo negócio, todo acordo, todo contrato, toda palavra empenhada, e tudo mais que prenda o homem ou mulher de Deus com o reino das trevas. E mais,
quebro, anulo, desmantelo, erradico, elimino, arranco, desarraigo, extirpo, zero e destruo todo o mal do diabo e dos demônios imposto aos filhos de Deus, do Deus Altíssimo, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Aplauda o Senhor.